Continuando com os encontros paralelos do 20º Salão, hoje dia 28 de junho. A gente agora vai ter a presença do Nelson Cruz, ilustrador, vencedor do prêmio com o livro Trabalhos de Mão. E eu vou... Informativo, categoria informativo. Eu vou convidar a Patrícia Cursino, votante da Finilige, para conversar com o Nelson. Então, boa tarde. Nós vamos aqui conversar, né, com o Nelson Cruz, que já tem sido, né, um autor que tem sido premiado pela qualidade aí da ilustração. E esse livro, em particular, é um livro que vale a pena vocês conhecerem, né? Acho que quem não conhece esse livro, é um livro que a gente estava falando, é um livro informativo, mas um texto do Alfredo Bozzi, é um texto informativo, é um ensaio poético, né? Que o Nelson Cruz fez também fez o lado poético também, artístico, das artes visuais, dialogando com esse texto, né? Então, esse texto ele nos impactou, porque foi um texto assim, ele sai um pouco da ordem linear. Eu acho que é isso que a gente está aqui premiando, né? A gente está premiando aquilo que foge do comum, né? Aquilo que nos arrebata também de muitas maneiras, né? Então, a gente queria que o Nelson contasse um pouquinho como é que foi ilustrar esse texto do Bozzi, né? Esse processo aí das mãos, falar do trabalho das mãos, né? Então, por favor. Bom, comigo, o meu processo, Patrícia, ele acontece assim, muito solto. Ele é muito instintivo. Aos poucos eu venho percebendo que como a minha ilustração ela acontece de forma autobiográfica, sabe? Então, quando eu sempre tive assim, enquanto artista plástico, eu sempre quis fazer reproduções de grandes mestres, mas eu nunca tinha um motivo a não ser a vontade, né? Mas é um grande risco você reproduzir um grande mestre, né? Então, eu lembro quando eu estudava no ateliê da Estergilda Menicursi, né? Eu era aluno de pintura dela, assim, e eu entrava na biblioteca pública, porque era o caminho, né, para chegar no ateliê dela, e na biblioteca pública eu descobri uma sala que era uma sala especial, era uma sala de obras especiais. Essa sala vivia trancada. E eu chegava lá e ficava vendo os livros pelo vidro e a porta sempre trancada. Uma hora eu perguntei, eu queria consultar os livros e tal. Aí alguém foi lá dentro, pegou a chave e falou, pode entrar. Então, a partir desse dia, pelo menos uma vez por semana, eu ia à biblioteca e tinha todos aqueles livros à disposição, né? E eu aprendi muito com esses livros, sabe? E isso foi para mim algo muito, muito marcante, esse momento de entrar nessa sala especial, de abrir os livros e ver Van Gogh, e ver Leonardo da Vinci, e ver o claro escuro do Vermeer, né? E ver esse aqui que me fugiu o nome, esse da capa, né? Então, quer dizer, alguns pintores que abandonavam a elite
para pintar o povo trabalhador, sabe, do campo, né? Isso causou em mim uma descoberta. Agora, assim, isso veio formando em mim um histórico que eu precisava de um estímulo para colocar para fora, sabe? E esse estímulo veio com o texto do Bose. Quando ele começa a discorrer sobre os trabalhos, né, que as mãos são capazes, né, de fazer, e tem algo assim, é claro que as mãos também têm o poder de destruir, mas não o que ele focou, né? Ele focou o lado humano, o lado da construção, né? E eu achei assim, gente, esse é a escrita, o pensamento, a reflexão que precisa chegar até o leitor, precisa chegar às pessoas. E eu posso dar essa contribuição. E foi muito arriscado, porque eu pensei assim, que eu não tinha desenho para chegar à altura da mensagem que ele alcançou, sabe? Eu falei assim, isso, quando eu percebi que ele falava mãos, 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 eu comecei a me lembrar daqueles estudos de mãos que Michelangelo fazia, sabe? Que os grandes mestres faziam. É muito difícil desenhar a mão, né? Sim, muito difícil. Então aí me veio todo esse passado meu, sabe? Que eu até escrevi na apresentação. Falei assim, eu tenho que deixar registrado isso que o Bose diz já está na história da humanidade, né? Então, em nenhum momento eu pensei que seria algo informativo. É algo que é circular, né? Então aí todo essa história, a minha história, o meu passado veio, né? Eu pensei isso, falei assim, eu vou me arriscar, sabe? Mas eu não, falei assim, eu não posso ser literal, reproduzir o que já é do conhecimento do público. Eu tenho que introduzir algo que me pertence, né? A vontade de improvisar em cima, a vontade de recriar algumas passagens, alguns momentos, sem alterar a referência, né, do grande mestre. Mas também tenho que dizer que isso que o Bose está dizendo já foi dito lá atrás e é dito ainda hoje e vai continuar sendo falado daqui para frente, né? Essa capacidade do ser humano de construir obras boas, né? Então, eu trouxe aqui fiz uma montagem do processo de criação de uma ilustração, né? Por exemplo, essa ilustração que eu escolhi, a pintura do Diego Velázquez, né? Eu poderia ter escolhido várias obras, sabe? Porque o texto dele abrange vários artistas, né? Mas eu preferi escolher uma que tinha até um grau de dificuldade para mim, porque era uma obra que exige muito por conta da construção em si, né, dela, sabe? Vários personagens, cenários, luz e sombra, todo um trabalho, né? Então, para ilustrar o texto, essa parte aqui, por exemplo, que diz: o ferreiro malha o ferro na bigorna, com o fogo o funde,
com o cobre o solda, com a boca, com a broca o furo, com a lima o rói, com a tenaz o verga, torce e arrebita. Ou seja, eu tinha aqui, eu tinha aqui vários exemplos, né, em cima. Eu poderia escolher outras obras. Foi um processo difícil, porque ao mesmo tempo que encanta, né, eu escolhi vários pintores, mas foi um processo difícil de escolher, porque tem que harmonizar também toda a sequência, né? Eu achei muito... Primeiro, que vocês podem ler, o texto é de uma beleza, né? É um texto muito, muito bonito. E, de fato, é um texto que provoca muitas leituras, né? Podia ser muitas obras, mas aqui você escolhe essa do... eu tenho que escolher uma. Teve né? que escolher uma, mas... Eu tenho que escolher uma, e uma que reflita o texto e que me reflita também, porque lá atrás, né, assim, quando eu entrava na biblioteca para ver os livros de pintura, eu me encantava com o trabalho, né, assim, de pintura. Eu ficava imaginando se uma mão faz isto, né, chega a esse grau de beleza, né? Um dia a minha também pode fazer. Olha só, a audácia, né? Audácia. Só que não, isso já foi feito, assim, eu não poderia reproduzir tal qual era. Também isso não interessa, né? Eu tinha que fazer uma versão para que eu estivesse presente, a minha mão, o meu trabalho de mão estivesse presente, sabe? Então, por aquela obra, né, eu cheguei a esse estudo de página. E esse estudo de página é o que o editor vê. Então, assim, para eu não fugir ao desenho do Diego Velázquez, né, eu fiz todas as pranchas foram reproduzidas numa mesa de luz, sabe? E então ali eu reproduzia, né, a obra, e o trabalho de pintura é que iria deixar a minha marca. Então eu comecei a trabalhar com tinta acrílica sobre papel, porque a acrílica, além de ser a técnica que eu escolhi, né, para trabalhar, ela me dá a transparência da aquarela e me dá a textura do óleo. Então, aí eu trabalhei um pouco mais, eu vim puxando. E eu quis fotografar, assim, mostrando como funciona a minha mesa, porque é realmente um laboratório de trabalho. Ali todas as coisas se misturam, e, inclusive, todo o meu raciocínio também vai junto, em meio a todos esses elementos, né, e junto vai nascendo a ilustração. Que, na verdade, nem é ilustração, eu não consigo até definir, porque não é uma ilustração, é uma obra de arte que eu estou reproduzindo,
não é? Uma obra que dialoga com o texto, né? Então Sim. a gente tem, né, um diálogo com esse texto verbal, né? O importante era isso, é que a obra escolhida desse ao leitor uma outra dimensão daquele texto. Então... E é muito bacana, né? A gente vê assim, como é que o artista vai... Foi muito interessante você ter registrado esse processo, né? Uhum. Porque eu acho que... aqui agora a gente está com poucos professores aqui da rede, né? Mas como que não... As crianças têm uma coisa imediatista, né? E como que nada disso é imediato, né? É processual, Não. você vai, você escolhe, você vai elaborando, aí volta no outro dia, né? Não é uma coisa que a gente faz em meia hora na escola, né? Então também a gente também mostrar esse processo, né? Como é que o processo é longo, né? Porque ao mesmo tempo acontece um processo de reflexão, né? Porque eu sinto dúvida enquanto eu vinha trazendo no papel aquela outra imagem, eu sentia dúvidas, assim. Eu pensava que será que o raciocínio está certo? Será que a minha mão consegue estar à altura da obra produzida? Sabe? Então, aqui, né, por exemplo, para você ver a diferença que é, porque não me interessava alcançar aquela excelência, porque ela já existe dessa forma, né? Então, o meu trabalho é um trabalho humilde diante da obra concebida. Mas o importante é como que o raciocínio, né, que eu procurei trazer pudesse levar o leitor também a conhecer um outro artista importante para a nossa história. Então, rapidinho, né? Esse foi o processo de todos os trabalhos desse livro, né? O que eu acho assim que me emocionou muito esse livro foi porque são vários artistas que você reúne aqui, né? E algumas cenas assim absolutamente aí vem aqui, né? Tem sempre no verso, né? O esboço, né? Eu achei isso também lindo. Isso eu devo agradecer muito ao Daniel Cabral, que é o projetista gráfico, né, do livro. Eu enviei para ele os originais, né, coloridos, e enviei os estudos. E falei para ele, olha, dá uma olhada nisso e veja se você pode aproveitar no projeto. E ele, com muita felicidade, criou essa abertura e no final do livro, né, nós conversamos também e ele colocou os estudos, que é algo assim que pouco se usa, né, de se dar índice de ilustrações, né? E eu digo que não são ilustrações, né? são obras, né, de arte, né? Talvez até tenha aí um pouco do que falam de mim, né? Coisa que eu não sou, que é historiador. Eu não sou historiador, mas eu pesquiso, né? A ilustração que eu vou fazer, ela tem que ter um fundamento, né? Para estar na página do livro. O índice atrás com os esboços, né? Tem Rembrandt, Caravaggio, né?
Outro do Rembrandt. É interessante mesmo, né? Que você vai buscar nesses grandes mestres, né? Renascentistas, muito deles. Né? E que eu acho que é bastante interessante nessa história de premiação é que em nenhum momento eu procurei dar essa ideia de informativo. Quer dizer, é algo que se agregou ao livro, né? E que aí é quando a gente perde o controle da obra, né? A obra pertence a todos, né? Eu falo, olha, o seu livro é isso, eu tenho que concordar, porque ele pensou isso. É uma discussão, é um raciocínio que a gente leva com o leitor, né? Mas esse raciocínio é muito difícil mesmo, porque como a Fundação vai fazer a premiação de algumas categorias, a não ser que a gente não tivesse mais categoria, né, Bia? Mas enquanto a gente tem categoria, a gente não é fácil você dizer assim, mas esse livro vai para onde, né? Porque assim, tem aqueles que são absolutamente híbridos, né? Que você vai, mas ele é para onde? Nós estávamos falando hoje mais cedo do livro rosa do Odilon. Do Odilon. Né? É criança, muitas vezes, mas ele podia ser também jovem, ele podia ser. A gente botou houve uma escolha, né? Ele vai ser criança. Esse das mãos também foi um trabalho das mãos, ficou assim, mas ele é aonde? A gente não tem a categoria ensaio, né? Eu acho que não tem a categoria ensaio, como não tem a categoria bebê, né? A gente tem algumas categorias, né, da Fundação que permaneceram nesses anos todos. Quem sabe faça um estudo e mude alguma coisa, mas também mudar a categoria hoje é meio complicado, né? Não vou mudar muito, senão é confusão. Não muda não. Mas aí realmente esse ficou, né? Mas porque é um ensaio muito poético, né? E aí ele poderia estar em outros lugares. Mas é quando eu digo assim que o livro existe para isso, para levantar polêmicas, né? Não é? É verdade. Então o que eu tenho que fazer é assistir e debater, né? Porque é um raciocínio, é uma reflexão que eu propus, né, na imagem, né? E que participa, né, assim, com Alfredo Bozzi dessa discussão, né? Porque eu entendo assim que num prêmio, né, de fundação do livro infanto-juvenil, né, essa obra é uma obra que pode dialogar muito bem com crianças, não diria com criança tão pequenininha, mas uma criança a partir de uns 8, 10 anos, a gente já teria como estar discutindo, né, inclusive esse processo criativo, eu acho que é um processo muito bacana da gente ver que tem um esboço, que, né, como eu falava antes, né, que tem toda uma elaboração, um uso de outro tipo de material, inclusive para, né, ali os outros, a maioria são telas a óleo, né? Você trabalha com acrílica, que dá uma outra textura. Então, também é interessante poder perceber essas texturas. Eu acho que tem uma questão da apreciação estética, que é importante também a gente... Então, tanto o texto quanto as imagens, né, eles também falam desse lugar da gente poder falar das coisas, né, falar do trabalho, justamente, o que as nossas mãos fazem, né? Que eu acho que isso é ainda mais hoje que a gente está vivendo. Eu acho que esse livro ele traz também uma reflexão sobre aquilo que você falava aqui, que a gente constrói, mas é a nossa mão, né? É a mão do homem, né, que vai transformando, né? E hoje a gente está tão distante às vezes da mão, né? Eu acho que assim, a escola, a gente vai nas escolas, eu trabalho com educação infantil, a gente vê pouca tinta, né, nas escolas, a gente vê pouco barro, né? Porque tudo hoje parece que suja a criança, tudo hoje dá um problema de cair no chão a tinta, tudo. E as crianças estão a gente está subtraindo essa experiência, né? De poder misturar as cores, de poder criar outras possibilidades, né?
E aí, quando a gente dá uma tinta para criança até mais velha, a gente dá uma tinta, fica tudo... Ele primeiro precisa experimentar, né? Porque, assim, como não tem o contato para usar depois de uma forma mais estética, né? Então está sempre na experimentação, né? E há um afastamento desse contato, né, com aquilo que é primário, né, com aquilo que é básico, né, que é o movimento das mãos, né, o que se pode conseguir com esse movimento, né? É claro que existe um grande valor aí a ser desenvolvido, ser trabalhado, que é o digital, né? Mas como lidar com isso sem perder essa questão básica, né, do contato com o chão, né? Quer dizer, o nosso, de onde a gente veio, né? Então, esse é um desafio, né, para a gente. Acho que a Raquel quer fazer um... Pode, mas tem que ser no microfone. Nelson, eu queria te fazer uma pergunta, que você mostrou aqui o processo de criação, e aí você falou que a paleta de cor foi uma coisa sua, da sua mão, mas eu estava olhando assim, normalmente, eu achei que você também usou a própria estrutura do livro como uma outra linguagem, porque naquele que você mostrou, que tem uma luz na cabeça do Apolo. Do Apolo, tem a luz. Você não pôs a luz no seu, você simplesmente fez essa distinção, colocando ele do outro lado da folha, quer dizer, você usou a lombada para separar do resto. Então eu fiquei pensando se você, na hora que eu vi que no próprio esboço, você que escolheu colocar ele do lado da página, né? Você que escolheu pôr ele para lá, ao invés da luz, você usou o livro, porque todas essas obras elas ficam elas são vistas de uma outra forma, elas são vistas na parede. A sua ela é vista no livro. Então, a minha pergunta é, você considerou o objeto livro, o objeto, a estrutura, a lombada e tal, quando você foi criar esses desenhos? Eu sempre penso que o suporte que eu estou lidando chama-se livro. Na minha concepção, livro tem página branca. E na página branca sempre vai um texto onde o leitor vai identificar que ele está segurando um livro e não uma obra de arte. O livro é uma obra de arte em si, mas a ilustração, o trabalho, a imagem trabalhada, eu sempre penso que nesse caso também, eu sempre diluo a imagem para não invadir esse universo do olhar do leitor, que é a leitura e a compreensão do texto. Então, nessa pintura, que é Apolo na oficina de Vulcano, né, eu coloquei, eu optei por colocar o deus Apolo com uma imagem bem diáfana, bem leve, para exatamente fazer essa passagem da pintura, massa, textura, para a leveza da página em branco. Sabe? Em todos os meus livros, eu prefiro trabalhar assim. Sabe? Sempre, ou a ilustração aqui e o texto aqui, ou se tem um texto e a ilustração invade, ela não, na minha concepção, não deve invadir o espaço de leitura, sabe? De forma que o leitor possa até conceber essa passagem, sabe, da leveza para a imagem, a área da imagem que seja improvisação, que tenha todos os elementos que ele precisa relacionar com o texto, sabe? Mas que criou um espaço interessante, né? Quando você chama essa atenção, porque que está justamente aqui, porque como o livro faz isso, ele pode olhar de frente até para o Apolo, né? Ele pode, justamente quando a gente está assim, né? Ele pode, um estar olhando para o outro, né?
bem interessante. Não, porque isso não é possível no quadro, mas é possível no livro, né? Porque ele faz essa dobra. Dá um outro movimento, propõe-se uma outra dobra do tempo da ilustração, né? Embora não seja ilustração. Eu vou falar essa palavra o tempo todo e vou me corrigir o tempo todo, porque foi uma definição difícil dentro da editora. Eu falei para a Cristiane, ilustração não está correto, porque não é ilustração. Você não vai colocar ilustrações Nelson Cruz, porque eu não criei. E não são ilustrações, são obras de arte, pinturas do histórico aí da humanidade. Né? Não são ilustrações, eu não criei isto. Eu organizei nas páginas, acompanhando o texto. Né? E isso foi muito difícil. Nós não conseguimos chegar a uma definição. Sabe? Que termo colocar. Até falar, então vai ilustração mesmo, e depois a gente resolve isso nas conversas. Mas, já que a gente está falando desse trabalho das mãos, pelo que parece, você também é artesanal na sua criação, porque hoje a gente sabe também que a gente tem muitas formas de trazer ou a ilustração, ou, enfim, a imagem de um livro, né? A gente tem muito recurso hoje digital, né? Sim. E como é que você lida? Esse aqui a gente está vendo que foi bem no traço, né? Eu não trabalho com digital, eu não consigo me dedicar a um tempo para aprender o digital. Mesmo percebendo que eu posso chegar nesse resultado, sabe? Eu acho que eu levei muito tempo para conquistar isto, para chegar nesse grau que me realiza, sabe? Quando eu olho aqui e eu reproduzo aqui, eu me sinto muito feliz. Então, em relação ao digital, eu não consigo me dedicar a ele, sabe? Mas às vezes eu penso, mas se eu não chegar nesse resultado, o digital não me interessa. Sabe? Né? Eu sou muito mais artesanal, né? Assim, acho que eu estou até retrocedendo na minha ilustração. Estou cada vez mexendo mais com a dimensão, objetos, e me interessa mais esse aspecto assim, do olhar. Sabe? O que eu vejo, como eu posso transformar o que eu vejo numa linguagem. Sabe? Então, isso me interessa mais. Sabe, do que entrar numa outra técnica, porque o digital para mim é uma outra técnica. Eu poderia escolher escultura, poderia escolher gravura, digital ou cinema. É apenas uma técnica, sabe, se é mais. Mas aí é aquilo que você vai lá, busca a paleta de cores, mistura, né? Chega no tom, né? Acho que tem essa coisa do sentir, né? Desse ir misturando as tintas e chegando na tonalidade. Eu costumo pensar, sabe o que, Patrícia? É que nós somos humanos, né? E quando a gente vai fazer um traço, você pensa, você sente no coração. Né? E isso envolve musculatura, isso envolve a temperatura do seu sangue, e isso se transforma em emoção e passa pelos seus dedos que grava no papel. Então, essa emoção, quer dizer, eu gravo aqui. Se eu fizer no digital, é a máquina que vai imprimir. Bonito, fica bom. Eu conheço, há trabalhos fenomenais feitos no digital. Mas você tem que imprimir. A máquina tem que imprimir. Eu me realizo produzindo isso, sabe? Então isso me gratifica enquanto ser humano, sabe? Enquanto aquele que eu levei muitos anos para poder conceber essa possibilidade. Então, eu não conseguiria agir de outra forma. Eu acho que é isso tudo, sim, é você olhar e processar todo esse sentimento que todo ser humano tem diante de algo que emociona. Né?
Muitos vão transformar uma emoção em outras obras. Eu transformo em desenho, em pintura, né? Então, esse processo eu quero que passe pela minha corrente sanguínea. Realmente, eu acho que tem uma coisa assim, já que a gente está falando desse trabalho, né, também, das mãos, né? Eu também sou da geração que determinadas formas artesanais me fazem bem, né? Embora depois que a gente vai para a universidade, escreve tese e tal, a gente tem que agora já escrever direto no computador, né? Essa escrita que vai, assim, a emoção, ela passa pela tecla agora, né? Porque a gente não tem condições mais quer dizer, tem muita gente que ainda escreve no papel e depois vai para o computador, né? Mas é um outro tipo de escrita. É, né? Por isso que cada vez mais a gente admira os manuscritos, né? Exatamente, é um outro tipo de escrita. Quanto mais a gente se desenvolve no digital, mais a gente admira o que foi escrito à mão, né? Aí você vê, por exemplo, tem várias exposições, eu estou lembrando uma aqui da Clarice Lispector, que aí você vê ela cortando a palavra, né? Assim, aquele manuscrito em que ela risca a palavra, bota outra, e aquilo aparece, né? O digital, nada disso aparece nesse processo, né? A gente vai deletando, vai botando, vai tirando, e aquilo não tem mais volta, né? Então, o processo é como se a gente elimina o processo, né? Ele acaba ficando só o produto no final, né? Eu penso assim que é uma outra forma de criar, né? Outra forma. Uma outra forma de criar, às vezes até para criar a mesma coisa, sabe? Porque o que se tenta fazer com os programas, né, de arte, né? É reproduzir aquilo que o humano fez, né? E agora, por que o humano não continua fazendo? Mas é uma questão de escolha, né? Eu acho assim que não há como definir o caminho que alguém vai trilhar. Não há como definir. A gente parece que não tem escolha, não é? Mas enquanto a gente puder valorizar isso que a gente chama até de contato humano, né, que a gente não pode se afastar dele, né, eu acho que a gente deve lutar por isto, né, sabe? Porque a gente não pode perder essa sensibilidade de olhar, né, de refletir, né, e de produzir algo em consequência daquilo, sabe? Isso então, é muito bacana o que você está falando, porque eu vejo que a gente precisa, esse retorno não sei se é um retorno, mas a gente precisa valorizar mais isso também na educação, né? Eu acho que esse fazer, né, das crianças, esse construir das crianças, que a criança ela é muito criativa nisso, quer dizer, se chega uma criança aqui, daqui a pouco ela está embaixo dessas cadeiras, e ela já empilhou, já virou aqui uma outra coisa, né? Que a criança tem muito essa relação de transformação dos próprios objetos por via dessa ação direta dela, né? Da gente valorizar isso, porque eu acho que a gente tem uma coisa muito agora, a qualquer momento, a gente entrega, a criança está enjoada e você vai e entrega um tablet, né? Então, você conversa menos. Na mesa mais cedo, a gente estava falando como que as crianças gostam do livro, né? Que é aquele tempo de cada um, né? Então, você pegar um livro, você virar a página, né? Essa coisa do cheiro, essa coisa da materialidade do livro também, né? Isso também nos... a gente precisa estar, não desmerecendo o livro digital, ou, enfim, a obra digital, mas eu acho que a gente também não pode perder esse lugar, né, dessa materialidade aqui, que também me constitui. Né? É exatamente isso que
que eu acho que o Alfredo Bozzi alerta, né? Não vamos esquecer do que nós construímos com as mãos, né? O que a humanidade construiu de bom. Não é? E o que ele escreveu, né, em 1975, né, que esse texto é da década, né, de 70, já vinha sendo feito na história da humanidade e foi registrado na arte. Né? Então, ou seja, é como se o tempo não tivesse passado. Né? É como se o que ele disse hoje, Rembrandt estivesse pintando aqui do lado. Né? Somos todos contemporâneos. Né? Então, é isso que eu acho que é a grande questão desse livro. Né? Como dizia Cazuza, o tempo não para. Né? O tempo não para, só mas ele também não é tão linear assim. Nós produzimos ao mesmo tempo. Não é? Houve apenas uma mudança não sei, houve uma quebra no tempo, mas estamos todos no mesmo lugar, ainda alertando para a mesma coisa, né? O que nós podemos produzir, né? Eu acho que esse texto dele tem essa grandeza, sabe, de estar ao lado do andamento da história, do andamento do ser humano. Da gente também não perder esse vínculo histórico, né? Eu acho que hoje a gente vive muito imediatismo também, né? Esse momento agora que é quase que é o imediatismo, que é o presentismo, né? Como é que resgata esse espaço também da historicidade do próprio homem, né? Da humanidade, né? Como que você fala? Quer dizer, aqui foi construído ao longo de uma história, né? Então, para a gente não perder também. Isso nos faz humanos, né? Sim, exatamente. Eu acho que é esse o ponto, sabe? Eu acho que é esse o ponto, assim, quando alguém fala o livro vai acabar, né? A internet vai tomar conta, o digital também, tudo. Não vai, né? Eu não creio nisso, eu não trabalho para isso e sei que tem muitas pessoas também trabalhando para que sejamos humanos, né? Eu acho que é a história do Bozzi. O trabalho das mãos. O trabalho das mãos. Bom, tem alguém que gostaria de fazer mais alguma pergunta? Porque a gente tem agora um momento muito importante, que é o momento da premiação, né? E que a gente vai ter a cerimônia de premiação. E o Nelson vai ter que estar lá também, que ele vai receber o prêmio. Né? Eu, Raquel, Rosinha. Né? Nós vamos ter aí vários autores, ilustradores, recebendo os prêmios, né? Desse ano de 2018, dos 50 anos da Fundação, né? Que eu acho que também é uma data muito, né, significativa, né? A Fundação, especial, né? A Fundação que faz parte desse processo da evolução, né, do livro, né, do livro brasileiro, né? Principalmente o livro de imagem, né? Da ilustração brasileira. Né? Nelson, muito obrigada. Tá? Eu que agradeço. E a conversa continua. Né? Sim, continua. Eu que agradeço. Ainda temos aí muitos dias de salão. Obrigado. Obrigado a você.